Olá, eu sou o Eduardo e você está no canal Excel Didático. Hoje eu vou mostrar uma ferramenta do Excel que se chama Atingir Meta. Ela é bastante útil, bastante interessante para casos um pouco complexos, onde você tem que determinar um valor e você tem alguns valores fixos e variáveis dentro de uma fórmula grande. Então eu vou explicar mais detalhadamente agora. Nesse caso, eu montei uma demonstração de resultado, algo como se fosse um orçamento para um determinado mês. Então a gente tem aqui faturamento, custo de produto, etc, até chegar no lucro. Eu montei ela da seguinte forma: estabeleci que o faturamento é um valor fixo e que todos os demais são percentuais em relação a esse faturamento, exceto aqui o imposto sobre o lucro. Então coloquei o custo dos produtos em 70% do faturamento, aqui eu puxo um subtotal que é o lucro bruto, coloquei que a despesa de vendas é 15% do faturamento, despesa administrativa 10% e assim por diante. Só o imposto sobre lucro que eu fiz um cálculo aqui de 35% em cima do lucro antes do imposto de renda, que é esse LAIR. Tendo o lucro final como R$31. Imagina você fazendo um orçamento e você deseja ver como ficam determinados números a partir de uma meta que você estabeleça. Então, por exemplo, para esse mês de janeiro eu não desejo um lucro de R$31. Eu quero no mínimo R$50 aqui. Só que para isso, para você chegar aqui nesse valor, o que você teria que fazer manualmente? Você teria que testar 1.200, 1.500 até você chegar próximo do valor 1.600. Estou quase lá, 1.700. E aí, dependendo da magnitude do trabalho que você está fazendo, pode ser inviável você ficar fazendo isso na mão. Então, o que acontece? E aqui eu estou partindo do pressuposto que eu só tenho uma única dado fixo, em que todos os demais dependem dele. Nesse caso, a gente usa o Atingir Meta. Então, o Atingir Meta, ele está aqui, dados, testes de hipóteses, Atingir Meta. E aí você trabalha da seguinte forma: eu quero definir a célula C16, que é a do lucro. Eu quero que ele me dê um lucro de 50. Alternando qual célula? Como o faturamento é a base de todo mundo, eu vou indicar essa célula para ser alterada. Lembrando o seguinte, muito importante: o Atingir Meta ele modifica dados fixos, ou seja, valores que estão somente em valor dentro da célula, não calculados com fórmula. Se você colocar fórmula, ele vai dar erro. Então vou dar um OK aqui. Pronto, ele me calculou exatamente o valor que eu preciso ter de faturamento para um lucro, para uma meta de 50 naquele mês. Então, eu vou mostrar aqui o que eu já deixei mais ou menos pronta, uma continuação como se fosse até o final do ano. Só que aqui o que eu fiz? Eu mantive os meses de janeiro como um valor fixo. Eu vou voltar aos R$1.000 que estavam aqui. Então, eu calculei aqui que o faturamento ele vai ser o mês anterior mais essa variação que eu coloquei aqui em cima. Então, isso aqui tudo é fórmula, ok? De todos os meses. Aí, conforme eu mostrei anteriormente, se eu quiser fazer uma alteração, eu quero que esse lucro aqui me dê 50 nesse mês, alternando essa célula aqui, que no caso não tem um valor aqui dentro, tem sim uma fórmula, ele dá uma mensagem de erro, dizendo a célula deve conter um valor. Então, nesse caso, não funcionaria dessa forma. Mas, considerando que eu estou fazendo orçamento para o ano, eu tenho aqui um percentual que eu coloquei de 3,1% do lucro em relação ao faturamento bruto, né? E de 10% em relação ao lucro bruto. Esse 10% aqui foi quanto o faturamento variou ao longo do ano. Então, isso aqui todos são as fórmulas. Imagina que no final do ano eu quero que o lucro dê R$500. Então vamos lá, como todos eles estão dependendo de janeiro, então vamos de novo mexer em janeiro. Ok, então eu quero definir que essa célula aqui, ela represente 500 não, vou botar mais um pouquinho, R$650, alternando essa célula aqui. Então, quando você dá OK, ele modifica e ele acha 650, entendeu? Ele é extremamente útil nesses aspectos onde a forma de você achar a informação ela é muito complexa. Mesmo que essas receitas e outras despesas elas não dependessem do faturamento, fossem valores fixos, ainda assim, se eu direcionar o Atingir Meta para escolher esse número para ser alterado, ele vai alterar e vai achar o 650 de qualquer jeito. Ele considera tudo que está acontecendo aqui por dentro para mexer nesse único valor, em um único valor, para achar esse
o lucro desejado. Se esses valores aqui de outras receitas e despesas fossem valores simplesmente, e eu determinasse que eu tivesse que alterar essa célula para achar 650, ele ia alterar só aquela ali, cujo reflexo daria no final do ano para achar os 650 de lucro. Então vamos colocar uma outra suposição. Eu tenho aqui que o meu lucro ele é 10% do meu lucro bruto. O meu lucro líquido ele é 10% do meu lucro bruto. Vamos supor que eu quero aumentar para 15%. Aí vamos fazer da seguinte forma. Atingir meta. Quero que esse valor de percentual ele seja de 15%. Não esquecendo de colocar aqui no formato decimal, tá? Para o valor de 15%, alterando a célula que é aqui, aquela do faturamento de janeiro, como eu já tinha falado anteriormente. Então, ok. E fazendo vários testes, você vê que ele está procurando e está mostrando as interações aqui. Ele não encontrou a solução. Por quê? Então, algumas situações são complexas. Ele não consegue resolver quando tem muitas variáveis incluídas na análise aqui. Mas o atingir meta ele funciona muito bem na grande maioria das situações. Como o faturamento está todo dependendo de janeiro, que na realidade não é real isso acontecer, não é factível. Imagina esses faturamentos todos eles sejam com valores fixos aqui. É possível através de uma outra forma que eu vou mostrar no outro vídeo para calcular, que é o gerenciador de cenários, que era o antigo Solver. Ele trabalha de forma mais complexa. Você define vários parâmetros para ele e num orçamento você pode estabelecer um cenário bom, um cenário factível, real, um cenário otimista e um cenário pessimista, por exemplo. Tem um outro exemplo aqui para atingir meta, que é de uma planilha que eu já mostrei no vídeo, que eu vou colocar no card aqui em cima. Ela é bastante importante, bastante interessante. Vocês deem uma olhada no vídeo dessa planilha aqui. Ela está atualizada, não está com valores atualizados agora, mas ela é da fase em que eu estava demonstrando o PROC-V. Então, essa planilha aqui, você fica bem fácil de visualizar e você abastece elas aqui, os números aqui, e aqui ela automaticamente lê a informação e traz aqui para um formato de texto. Mas eu quero mostrar o seguinte. Aqui embaixo eu faço um cálculo de retenção de imposto. Então, temos uma tabela do INSS e uma tabela do imposto de renda. Aqui embaixo eu tenho o cálculo, que é razoavelmente complexo, porque eu tenho que colocar um valor, ele tem que achar esse valor dentro da faixa, estabelecer qual é o percentual, tem dedução por dependente, etc, etc. Para vocês terem ideia de como funciona isso aqui, mais uma vez, vejam o vídeo dessa planilha, mas aqui eu vou mostrar como atingir meta ele é útil nesse caso. Por quê? Ele vem aqui, já temos aqui esse valor de R$2.000 para um serviço prestado, um funcionário, por exemplo. Então ele tem um desconto de INSS, tem um valor líquido a pagar de 1.820. Imagina que eu estou pensando numa forma de caixa. Não, eu quero que ele receba R$2.000. Como é que valor bruto eu vou ter que pagar ele para que ele receba R$2.000? Então a gente vai lá no atingir meta, vamos colocar aqui esse valor líquido a pagar, ele seja 2.000 e que a célula que seja alternada, porque essa aqui é o único valor fixo que eu imputo aqui nessa fórmula para ele determinar aquele valor líquido. Dou um ok. Então, eu pagaria a ele R$2.206 para que ele receba um líquido de 2.000. Porque às vezes as pessoas têm um pouco de dificuldade. Vamos fechar aqui um salário de 2.000? Vamos, mas aí na hora de receber o valor é bem menor. Então, quando a conta ela é inversa, não, olha, você vai receber 2.000. Aí você faz essa conta aqui usando o atingir meta para saber o quanto que eu teria que pagar, quanto que eu teria que ter de valor bruto, de valor bruto a ser acordado com a pessoa para que ela receba um valor líquido de 2.000. Ainda tem outro componente aqui que é de dependentes. Se eu colocar aqui um valor por dependente, botar 2 dependentes para essa pessoa, a dedução por dependente ela modifica o cálculo. Então eu teria que refazer isso aqui, atingir meta, de novo, essa célula aqui para o valor de R$2.000, alternando essa célula aqui. Pronto, então eu teria que pagar a ele R$2.414,70 para que ele recebesse R$2.000. Bom, então essa foi a dica de hoje. Espero que tenham gostado do vídeo. Dê um like, por favor. O like ajuda muito o canal. E até o próximo vídeo.